Olá, meu nome é Mabelle Fragoso de Souza e eu sou monitora da disciplina de Farmacologia do Unifagoc. Estou sendo orientada pela professora Lívia Beatriz Almeida Fontes. Nesse vídeo, iremos tratar sobre os fármacos hipolipemiantes. Então, como já foi mencionado, nós iremos abordar sobre os fármacos hipolipemiantes, ou seja, aqueles que reduzem a quantidade de lipídios no nosso organismo. Para que a gente possa entender melhor o mecanismo de ação dessas drogas, vamos abordar um pouco sobre as características dos lipídios e também quais as repercussões dele no corpo humano. Os lipídios são moléculas lipossolúveis e a sua principal função biológica é armazenar a energia. Mas eles também são importantes na composição de membranas celulares, eles podem ser precursores de hormônios, entre outras funções como isolamento térmico. Como demonstrado nessas imagens, nós devemos então reiterar que apesar de todos os benefícios, os lipídios eles podem se acumular no organismo e aí eles vão gerar problemas como, por exemplo, a esteatose hepática, doenças cardiovasculares, obesidade, pancreatite e é um importante causador das placas de ateroma. Esse slide mostra como ocorre o transporte das lipoproteínas no sangue. Primeiramente, nós precisamos entender que os lipídios e o colesterol serão transportados na corrente sanguínea como complexos de lipídio-proteína, denominados lipoproteínas. Essas lipoproteínas consistem em um núcleo central de lipídios hidrofóbicos, como por exemplo o triglicerídeo, envolto por fosfolipídios polares, além de colesterol livre e apoproteínas. Essas últimas, ou seja, as apoproteínas, elas são responsáveis por diferenciar 4 classes de lipoproteínas existentes. As apoproteínas são responsáveis por se ligar aos receptores específicos que vão mediar a captação de partículas lipoproteicas no fígado, no sangue ou em outros tecidos, e essas estruturas vão se diferenciar em tamanho e densidade, como está demonstrado na figura. O quilomicron, o VLDL, o IDL, o LDL e o HDL. Desses que a gente conhece, o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, já o HDL é uma lipoproteína de alta densidade, o VLDL é uma proteína de muita baixa densidade e o quilomicron, ele é dito como um remanescente. Como demonstrado nesse slide, o transporte das lipoproteínas pode ocorrer pela via exógena ou pela via endógena. Na via exógena, o colesterol e os triglicerídeos que foram absorvidos lá no intestino pelo ilho serão transportados para a linfa e também para o sangue na forma de quilomicrons. Depois, o músculo e o tecido adiposo vai captar esse colesterol e triglicerídeos na forma de quilomicrons. Então, lá nesses locais, no músculo e no tecido adiposo, os triglicerídeos que foram captados vão ser hidrolisados pela lipoproteína lipase e os tecidos conseguem captar os resultantes dessa hidrólise, que são os ácidos graxos livres e o glicerol. O restante da molécula do quilomicron irá para o fígado e vai sofrer exocitose. E, além disso, o colesterol que vinha junto com o triglicerídeo será incorporado na bile. Já na via exógena, o colesterol e os triglicerídeos que foram recém-sintetizados vão passar para o fígado na forma de VLDL e depois vão para o músculo e para o tecido adiposo, sofrendo também hidrólise dos triglicerídeos nos mesmos subprodutos, que são ácido graxo e glicerol. Durante esse processo, então, as partículas lipoproteicas, elas se tornam menores e aí elas se formam, por exemplo, no LDL. Já nos tecidos,
O colesterol ele pode retornar na forma de HDL, que é o de alta densidade, e o colesterol esterificado é transportado para formar partículas de VLDL e LDL mais uma vez. Esse slide, então, mostra para a gente o que ocorre quando a gente tem uma situação de hiperlipoproteinemia, ou seja, um aumento dessas lipoproteínas. Então, a concentração aumentada de lipídios, ela é um fator de risco para a doença cardiovascular, né? Nas hiperlipoproteinemias, geralmente o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, está aumentado, e o HDL, que é o de alta densidade, está diminuído, né? Que é o famoso colesterol ruim, o LDL, e o colesterol bom, o HDL. A gente também pode ter uma hipertrigliceridemia, né, que é um aumento dos triglicerídeos, e existe uma doença denominada hipercolesterolemia, que pode ser primária ou secundária, ou seja, é o aumento do colesterol plasmático. Ela é primária, geralmente numa doença denominada hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética, né, em que ocorre um aumento dos níveis do colesterol. E secundária, geralmente, a doenças, como, por exemplo, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. Talvez esse slide seja o mais importante desse vídeo, porque trata do processo de aterogênese, ou seja, a formação da placa de ateroma, que é um dos principais agentes etiológicos na fisiopatologia das doenças cardiovasculares e, consequentemente, impactam significativamente na mortalidade. Então, vamos entender melhor como ocorre esse processo. Ao longo da nossa vida, principalmente decorrente de hábitos como uma má alimentação, vão se acumulando lipídios na camada íntima das artérias, formando o processo de aterogênese. Esse fenômeno ele ocorre da seguinte maneira: primeiramente, vai ocorrer uma disfunção endotelial, e essa disfunção, ou também denominada como lesão, leva à formação de moléculas de adesão que promove a migração de células como monócitos para a camada íntima das artérias. Dessa forma, o colesterol de baixa densidade, o LDL, associado à lipoproteína, vai se acumulando na parede do vaso e é então oxidado. Ou seja, essa lesão que ocorre facilita a migração de monócitos, né? Facilita então a aderência de LDL na camada íntima das artérias e esse LDL é oxidado. O LDL oxidado, ele vai ser captado por macrófagos que são denominados de células espumosas. E a captação desse LDL oxidado por essas células vai liberar algumas citocinas pró-inflamatórias. Com isso, várias células inflamatórias, né, ocorre uma sinalização celular da inflamação para que várias células inflamatórias, como por exemplo linfócitos T, cheguem na íntima das artérias, formando as estrias gordurosas. E, além disso, outras células, como plaquetas, células endoteliais, são ativadas e causam a proliferação de musculatura lisa e deposição também de tecido conjuntivo. Toda essa resposta inflamatória e essa deposição de tecido conjuntivo, que vai gerar uma certa fibrose, vai formar então uma capa densa sobre esses lipídios LDL que tinham se acumulado, formando a placa de ateroma. Vamos falar especificamente da farmacologia dos hipolipemiantes, também precisamos falar um pouquinho sobre o colesterol, né? Que tem aí a molécula representada nesse slide abaixo, e ele advém de uma reação, né? Que está também demonstrada aí nesse slide, em que o acetil-CoA ele é transformado em 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA e através da ação da enzima HMG-CoA redutase
será transformado em mevalonato, depois em escaleno e, consequentemente, em colesterol. O colesterol mais a lectina vai também passar por uma reação e vai transformar-se em colesterol esterificado. Ter essa reação em mente é importante porque alguns fármacos têm o seu mecanismo de ação, né, bloqueando aí a enzima HMG-CoA redutase para bloquear a formação do colesterol. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Então, entrando aí na farmacologia dos hipolipemiantes, o primeiro grupo que nós vamos falar são justamente aqueles que atuam sobre a HMG-CoA redutase, que são as estatinas. As estatinas, elas são inibidores competitivos da HMG-CoA redutase, ou seja, se elas competem, né, se elas inibem e competem com essa enzima, elas vão impedir a ação dessa enzima, como se bloqueasse a ação dessa enzima, e aí não há formação do colesterol. Existem alguns representantes da classe, duas delas estão aí descritas como artovastatina e rosuvastatina, que são de ação prolongada. As estatinas, elas são efetivas na redução do LDL, mas elas aumentam discretamente o HDL e também reduzem de forma bem discreta os triglicerídeos. São metabolizadas pelas enzimas do citocromo P450, então é importante essa informação, né, porque podem interagir com outros fármacos que são metabolizados pela CYP. Nesse slide a gente tem então os efeitos das estatinas, né? As estatinas, elas melhoram a função endotelial porque elas reduzem o processo inflamatório, possuem ações antitrombóticas, né? Porque reduzem a agregação plaquetária, fazem a estabilização da placa aterosclerótica, e isso é muito importante, muitas vezes são usados com esse intuito, né? Para estabilizar a placa, aumento da fibrinólise, causam, como já disse, redução da inflamação vascular e também causam a apoptose dos osteoclastos e sintetizam osteoblastos. Então, ela também trabalha aí na formação e no metabolismo ósseo. No entanto, elas possuem aí, né, alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, podem elevar as aminotransferases séricas, né? São contraindicadas durante a gestação e também em lactantes e não devem ser utilizadas em crianças e adolescentes, justamente também porque elas atuam aí nesse metabolismo ósseo, né? A atenção, então, se refere aos níveis de creatinofosfoquinase total nos pacientes que usam estatinas, né, que devem ser mantidos a níveis basais. E os pacientes que possuem hipercolesterolemia familiar não se beneficiam do uso de estatinas. Como a gente já tinha comentado, né, essa é uma doença genética, então o processo de formação e de armazenamento, né, de acúmulo do colesterol se dá por um processo genético. Então, por isso, esses pacientes não se beneficiam do uso. A forma de administração das estatinas deve ser por via oral e à noite. Elas são bem absorvidas e também extraídas pelo fígado, né? E é lá no fígado o seu local de ação. Portanto, são submetidas a um intenso metabolismo pré-sistêmico. Já lá no fígado sofrem um intenso metabolismo. Então, vamos falar um pouco aí das associações, né, das estatinas com outros hipolipemiantes. Mas antes disso, é importante lembrar que as estatinas, elas são metabolizadas pelas enzimas do citocromo P450. E aí, essa informação é importante porque existem pacientes que precisam utilizar outros fármacos, né, que também são metabolizados aí por essas enzimas, como, por exemplo, antibióticos, bloqueadores do canal de cálcio, varfarina. E, no caso, esses fármacos citados, eles vão aumentar, né, a metabolização pelas enzimas do citocromo P450, eles aceleram essa metabolização. Então, quando são usados junto com a estatina, podem reduzir a ação dessas estatinas, né, porque são metabolizados de forma mais rápida.
Além disso, temos as associações aí com outros hipolipemiantes, como por exemplo a estatina com um sequestrador de ácidos biliares ou com um inibidor da reabsorção do colesterol, que vai resultar aí numa diminuição do LDL e não possui interações medicamentosas significativas, o que é bem interessante. Tem também a combinação de uma estatina com uma niacina, geralmente ocorre naquele paciente que tem um nível alto de LDL e um nível baixo de HDL, ou seja, a estatina é utilizada para diminuir o nível de LDL e a niacina para aumentar o HDL. No entanto, essa combinação pode aumentar o risco de miopatia. Então, precisamos ficar atentos. E por fim, temos a associação da estatina com fibratos, né? Alguns fibratos, eles vão inibir tanto o transporte quanto o processo de glicoronidação das estatinas no fígado. E aí diminuem a depuração da estatina. Isso pode fazer com que aumente o risco de rabdomiólise, né? Isso é principalmente documentado com a genfibrosila, mas não ocorre com o fenofibrato, que é um dos fibratos mais utilizados, né? O fibrato aí ele vai ser utilizado geralmente para ajudar na estabilização da placa. Então, quando fazer essa associação, prestar bastante atenção nesse efeito. O próximo grupo aí, então, são as resinas que se ligam aos ácidos biliares, né? E são utilizadas para redução do colesterol ruim, ou seja, do LDL. No entanto, à medida que eles aumentam essa depuração, ou seja, aumenta a eliminação do LDL, ocorre uma suprarregulação concomitante lá no fígado, fazendo com que ocorra a síntese hepática, né, de colesterol e de triglicerídeos, estimulando a formação de VLDL. Então, muitas vezes o uso desses fármacos ele é ponderado, porque você usa para reduzir o colesterol ruim, o LDL, mas aí pode aumentar o VLDL. As formulações disponíveis no mercado que a gente tem são a colestiramina, o colestevelan e o colestipol. E para que ocorra uma maximização da ligação desses fármacos com os ácidos biliares, geralmente esses fármacos eles são administrados depois de uma refeição. Então, os efeitos adversos aí desses fármacos, né, das resinas que se ligam aos ácidos biliares, são principalmente relacionados ao trato gastrointestinal, como por exemplo, constipação, náuseas e flatulências. Uma curiosidade é que se eles forem utilizados em doses muito altas, eles podem prejudicar a absorção de vitaminas lipossolúveis. O próximo grupo, então, são os inibidores da absorção do colesterol, representados aí pelo fármaco ezetimiba e os esteróis vegetais. Esses fármacos, eles podem ser utilizados aí em associação com as estatinas e são coadjuvantes aí à dieta, né? No caso de um paciente que precisa fazer dieta, podemos utilizar esses fármacos. O mecanismo de ação deles é inibir a proteína transportadora NPC1L1, que está nas microvilosidades dos enterócitos. Então, essa proteína ou canal, também chamado, vão promover a absorção de colesterol, né? Eles estão lá nas microvilosidades do enterócito e fazem a absorção do colesterol. Quando eu inibo essa proteína ou esse canal, eu não tenho absorção, né? E aí eu reduzo então os níveis de LDL e de VLDL também. A sua eficácia é maior quando está associado aí com o uso das estatinas. A nicotina com a niacina é uma vitamina B3, então, como demonstrado aí nesse slide, ele é responsável, né, por diminuir os níveis de VLDL e de LDL, bem como também os níveis da lipoproteína A, que é a principal lipoproteína envolvida no processo de aterogênese, né? E geralmente também consegue aumentar os níveis de HDL, o que é uma boa resposta. Tem ação também antitrombótica, e a niacina, ela geralmente está sendo usada junto com uma estatina, né? Porque viu-se, né, que essa associação consegue aí aumentar o nível de HDL, já que a estatina ela consegue aumentar de forma discreta, então a gente associa
para que aumente de forma mais significativa. Os efeitos adversos desses fármacos são rubor, palpitações. Quando associadas às estatinas, como já foi dito, pode causar miopatia, então é um cuidado que devemos ter. Pode causar a hiperuricemia também e precipitar com isso a gota. E como estão associados também a um comprometimento da sensibilidade à insulina, podem ser fármacos, né, que representam aí um risco para o desenvolvimento do diabetes. Outro grupo de fármacos que nós temos são os fibratos, né, que estão aí os representantes descritos no slide, como o benzofibrato, o ciprofibrato, a genfibrosila, o fenofibrato e o clorofibrato. Os fibratos, eles vão estimular a lipoproteína lipase, que é aquela lipoproteína que vai fazer a hidrólise, né, do triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. Esses fármacos, então, o mecanismo de ação deles se dá quando eles se ligam aos receptores nucleares, né, denominados de piperalfa, né, e aí, ao se ligar a esses receptores, vão aumentar a transcrição de lipoproteína lipase, de ApoA1 e de ApoA5. Esse slide mostra então aí o mecanismo de ação dos fibratos. Como eu disse, eles vão promover aí a ativação do piperalfa e a ativação desse receptor pode aumentar a síntese de algumas apoproteínas, o que por sua vez aumenta um HDL plasmático. Podem diminuir também a síntese de outras apoproteínas, aumentar a lipase de lipoproteína nos leitos vasculares dos músculos, aumentar a captação de ácidos graxos nas células musculares e aumentar a oxidação dos ácidos graxos nas células musculares também, causando, por sua vez, a redução dos triglicerídeos plasmáticos. Além disso, a ativação do piperalfa pode aumentar a oxidação dos ácidos graxos nos hepatócitos e diminuir, então, a síntese de triglicerídeos. As ações, então, dos fibratos, né, estão relacionadas com a redução da proteína C reativa, com aumento da tolerância à glicose, diminuição do processo inflamatório vascular, né, da musculatura lisa vascular, devido à inibição da expressão do fator nuclear NF-kappa-beta e reduzem também o fibrinogênio plasmático. Além disso, possuem alguns, efeitos, como por exemplo o desconforto gastrointestinal, que é o principal efeito adverso que está relacionado aí com o uso dos fibratos. Raramente podem causar miopatia e arritmias, né? Como já foi dito, pode acontecer um processo de rabdomiólise, quando relacionado principalmente à genfibrosila. E uma associação importante é que os fibratos eles podem deslocar a varfarina dos sítios de ligação da albumina. E aí isso faz com que a varfarina, né, que fica ligada à proteína plasmática, se desloque e aumente a sua concentração, né, aumenta a concentração da varfarina livre. Por fim, nós vamos falar então dos derivados do óleo de peixe, que são representados aí por ácidos graxos como o ômega 3, o EPA e o DHA. O mecanismo de ação desses fármacos na redução dos triglicerídeos envolve a regulação de fatores de transcrição nucleares, como por exemplo o piperalfa, e isso faz com que ocorra uma redução na biossíntese de triglicerídeos e um aumento na oxidação de ácidos graxos no fígado. No entanto, a influência aí do uso de ácidos graxos ômega 3 sobre os desfechos clínicos não está bem definida. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre os fármacos hipolipemiantes. É importante lembrar que eles são fármacos essenciais aí na redução, principalmente do colesterol LDL e no aumento do colesterol HDL, o que melhora aí os desfechos clínicos, né, dos pacientes e reduz o risco de doenças cardiovasculares e de mortalidade por essas doenças. E é muito importante, então, conhecermos, né, esses fármacos e também as estratégias não farmacológicas, como hábitos saudáveis, prática de exercícios físicos, para o controle e o combate dos níveis altos de colesterol. Até a próxima, obrigada!